Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Seu primeiro objetivo era ganhar tempo. Seria ruim se seu oponente ignorasse tudo e reforçasse as defesas, então ele precisava confundir seu oponente. Ele não achava que seu oponente, como um dos Undeads, perderia a calma, mas se ele pudesse usar uma variedade de ataques para fazê-lo esquecer a defesa, as coisas sairiam bem. Ao mesmo tempo, ele dissipou Shark Ciclone. Ele não sabia se seu timing era perfeito, mas Suzuki Satoru percebeu que um cachorro zumbi que estava atrás de Kyurelin todo esse tempo estava muito atrás, a uma distância onde ele não teria sido capaz de ver se não fosse pela visão aguçada que ele ganhou depois de tornar-se um Dead. Armageddon. Evil, a escuridão se reuniu em torno de Suzuki Satoru e formou uma tempestade giratória em forma de vórtice. Então, um som borbolejante veio de objetos semelhantes a bolhas ao redor dele, e demônios nasceram do abismo. Os primeiros a aparecer eram demônios abaixo do nível 10. Havia um total de 128 dessas criaturas chamadas de inferior. Demons, ou demônios inferiores. Não havia outra palavra que ele pudesse usar para descrevê-las além de deformados. Suas cabeças estavam inchadas, seus braços esquerdos eram demasiadamente finos. Seus maciços braços direitos eram feitos de vários tentáculos entrelaçados e suas pernas tinham comprimentos diferentes. Eles não possuíam nada para distinguir seu gênero, e pus amarelo escorria de incontáveis pequenos buracos por todo o corpo. Suas formas pareciam implicar que nasceram apenas para poluir o mundo. Esses demônios, feitos para destruição e abate, não estavam sob o controle de Suzuki Satoru. Em vez disso, eles atacaram tudo ao seu redor. Dadas as circunstâncias, a única criatura perto deles era Kyurelin, e então eles atacaram. E quando a horda demoníaca começou o ataque, demônios miseráveis, saiam do meu caminho. O rugido do Kyurelin trouxe um sorriso ao rosto de Suzuki Satoru. Era isso. Depois de abandonar os zumbis de superfície em sua cabeça, o corpo de Kyurelin começou a se mover novamente depois de recuperar a visão, formando grossos tentáculos de zumbis. Mais de 20 tentáculos dispararam contra os demônios. Não se pode derrotar um demônio com apenas um golpe. Contudo, os tentáculos zumbis agarraram e amarraram os demônios, depois os arrastaram para o corpo de Kyurelin. Foi muito difícil para os inferior demons resistirem à força de 10 zumbis. Os demônios engolidos foram imobilizados e brutalizados, e logo foram reduzidos a escórias vis e retornaram ao mundo dos mortos. Porém, foi ótimo. Foi ótimo justamente por ser assim. Pode-se dizer que seria problemático se ele demorasse para matá-los. Ele os convocara justamente por serem muito fracos. Talvez tenha sido mais problemático se Kyurelin não soubesse que eles eram demônios e os tratasse como poderosos. Tendo ganhado sua aposta, Suzuki Satoru não deixou um sorriso zombeteiro aparecer em seu rosto imóvel. Os objetos em forma de bolha ao redor de Suzuki Satoru se formaram em um vórtice novamente, e agora demônios de nível 20 apareceram Hellcities, as foices do inferno. Esses demônios pareciam uma fusão entre louva-a-Deus, humanos e outras criaturas. Suas foices gigantescas reluziam com um brilho de aço e estavam cobertas de veneno. Havia 64 desses demônios ao todo. Muito parecido com os inferior demônios de antes, eles abriram suas asas de louva-a-Deus e voaram em direção a Kyurelin. Talvez fosse pânico por causa de seus números, mas o corpo de Kyurelin começou a se contorcer. Então, tentáculos formados por dragões, gigantoides e outros seres poderosos dispararam em direção aos demônios. Um deles veio em direção a Suzuki Satoru. Wall of Skeleton, o tentáculo colidiu com a parede que apareceu do nada. Foi incrivelmente rápido e tremendamente massivo. Isso por si só provou a força do ataque. Pode-se dizer que foi como um carro vindo em sua direção. A parede formada por incontáveis ossos não resistiu àquele poder destrutivo e foi destruída. Ao mesmo tempo, pedaços de carne dos zumbis que compunham o tentáculo se espalharam em todas as direções quando o tentáculo penetrou a parede. O quê? Tarde demais. O tempo acabou quando Suzuki Satoru, que estivera contando em seus pensamentos, disse isso. O relógio que anunciava o fim terminou uma volta. Os ponteiros mais uma vez apontaram para o céu. Naquele momento, o mundo morreu. A terra se tornou um deserto. Mesmo o ar agora era um miasma de morte. Zumbis de todos os tipos, havia definitivamente mais de 400 mil deles, era possível que fossem mais de 1 milhão, choviam sobre a terra deserta. Suzuki Satoru recuou, abrindo grande espaço entre eles. Os demônios precisavam respirar, então também morreram na área de efeito. Mas tal perda não significava nada para Suzuki Satoru. Isso foi porque a verdadeira forma de Kyurelin foi por fim, completamente exposta. Aquela massa de criaturas undeads tinha sido verdadeiramente como uma imitação do corpo de Kyurelin. Eram muito semelhantes,
mas sua forma verdadeira parecia muito graciosa em comparação. Era um dragão, mas também um undead, com um corpo parecido com um predador felino, cujas pernas e pescoço eram muito longos. Ao mesmo tempo, bolhas pretas apareceram em torno dele, e delas surgiram demônios em torno do nível 30, Rotting Demons, os demônios apodrecidos. Eles tinham mais de 2 metros de altura, com pele negra que se assemelhava a pântanos borbulhantes. As bolhas subiam à superfície e explodiam, liberando uma névoa amarela. Apesar de estar cercado por esses demônios que estavam envolvidos em gás com efeito de podridão, Suzuki Satoru não foi afetado, afinal, ele era um undead. Havia 32 deles ao todo. Suzuki Satoru encolheu os ombros. Você encolheu, Dragon Lord. Então na verdade você é a imundície do Imperador Dragão. Aquela magia, panóplia poderosa, eu nunca me esquecerei disso. Sua voz ecoou com ódio sincero. Suzuki Satoru lembrou-se de que o Brignês Dragon Lord havia dito algo ao longo daquelas palavras também, mas manteve os olhos atentos em Kyurelin. É claro que ele não esqueceu de apertar o botão da pulseira relógio de pulso que tinha a voz de sua amiga armazenada nela. Você não acha que é um pouco tarde para perceber isso? Sua atuação de bobo da corte foi realmente magnífica. Fui completamente enganado por sua farsa. As bolhas pretas apareceram novamente, e os demônios que apareceram desta vez estavam por volta do nível 40, suplicantes, suplicantes. Eles tinham corpos femininos com cabelos longos e pele branca azulada. Essas coisas por si só não seriam o bastante para julgá-los como demônios. Todavia, seus olhos, narizes e bocas estavam todos costurados com linha. Suas mãos também foram costuradas como se implorasse aos deuses por misericórdia. Havia 8 deles. Kyurelin usou sua pata dianteira para golpear os Rotting Demons que voaram para ele, matando-os de uma só vez. Os demônios convocados atacaram Kyurelin ao mesmo tempo, como se estivessem esperando por essa chance. Entretanto, Kyurelin fixou seus olhos vermelhos em Suzuki Satoru, totalmente imóvel, como se quisesse indicar que Suzuki Satoru era seu único oponente. Ele atacou com seus membros anteriores, asas e cauda, destruindo os demônios um após o outro. Kyurelin não foi afetado pelos ataques especiais dos suplicantes, suspiros, ou pelos Rotting Demons, gás da podridão. Provavelmente não foi apenas pelos traços raciais vindos por ser um undead, mas também porque tinha resistências a eles. Os demônios mudaram de tática e começaram a atacar com magia, mas devido às diferenças em seus níveis, o dano que causaram foi insignificante. Enquanto Suzuki Satoru assistia a tudo isso, ele permaneceu cauteloso como sempre. Originalmente, Suzuki Satoru havia colocado Kyurelin na mesma categoria que o Brignês Dragon Lord. Seria brincadeira de criança para um ser tão poderoso acabar com demônios como esse. Se Suzuki Satoru levasse um ataque combinado assim, até ele teria tomado níveis desastrosos de dano. Claro, ele não tinha intenção de aceitar. As bolhas pretas sangraram mais uma vez, e os demônios que apareceram estavam em torno do nível 50, War Devils, os Diabos de Guerra. Eles eram demônios que usavam armadura completa e pareciam guerreiros. Eles seguravam espadas bastardas envoltas nas chamas negras do inferno. Além disso, suas asas negras se projetavam através de suas armaduras. De fato, o visual deles parecia bem legal, e havia 4 deles. Normalmente, a magia invocaria 2 demônios de nível 60 e mais um demônio de nível estimado em 70. Mas Suzuki Satoru cancelou isso, e preferiu invocar mais demônios de nível inferior. E assim havia 2 vezes mais demônios que variavam do nível 10 ao 30. E assim, os efeitos da magia terminaram. Os War Devils usaram sua habilidade, que era um buff do tipo comandante, que melhorava as habilidades de todos os demônios invocados. Porém, Kyurelin usou sua longa cauda para fazer golpes de ampla varredura para frente e para trás, destruindo os demônios enquanto eles se afastavam para lançar suas magias. Um pequeno buff de atributos não significava nada para um dragão de alto nível. Kyurelin parecia anormalmente calmo enquanto exterminava os demônios. Isso não é bom, pensou Suzuki Satoru. Seria melhor se continuasse a subestimá-lo como antes. Agora, hora de você morrer. Espera, está mesmo com tanta pressa assim? Eu gostaria de perguntar uma coisa. Como era mesmo? Morrer sem arrependimentos? Você não pode poupar um pouquinho de bondade para mim? Eu não tenho piedade para o seu tipo. Seus tolos que poluem este mundo. Kyurelin se enrolou com um Voshos. Os dragões se pareciam com predadores felinos em alguns aspectos, com seus movimentos habilidosos, cheios de destreza. A postura do Kyurelin deve significar que estava planejando atacar sua presa, Suzuki Satoru. Parece que planejava ignorar todos os demônios ao redor. Claro, isso não foi um erro da parte dele. Se Suzuki Satoru fosse confrontado com seres que poderiam prejudicá-lo e seres que não poderiam prejudicá-lo, então seria óbvio com qual ele seria cauteloso. Depois de decidir que ele não poderia mais ganhar tempo, Suzuki Satoru começou a incitar Kyurelin. Sua intenção era fazer seu oponente agir por impulso, sem calma para pensar, mas ele tinha a sensação de que seria ineficaz, dado que seu adversário era um dead. Furrahaha, para onde foi seu sorriso? Cansou de ficar relaxado? Não tenha pressa, os olhos de Kyurelin se estreitaram em ódio. E saboreie sua destruição, imundície do Imperador Dragão. E então,
Como se movido por essas palavras, Kyurelin começou a correr, seus pés esmagaram os cadáveres dos zumbis. Mesmo assim, não afetaram a velocidade em que ele estava se aproximando. Os War Devils que estavam no ar, entre as duas partes, foram atingidos por sua investida e arremessados longe. Eles não foram mortos em um único ataque, mas seus ferimentos foram graves o bastante para ficarem inoperantes. Ei! Suzuki Satoru sorriu quando Kyurelin se aproximou. Eu ainda não terminei meu ataque, havia uma esfera negra flutuando no céu, que caiu no chão como se esperasse Suzuki Satoru falar. Este desenvolvimento súbito levou Kyurelin a saltar para longe, mantendo distância de Suzuki Satoru. Como conseguiu cancelar sua velocidade anterior e subitamente recuar, estava desafiando a lei da inércia. A esfera negra caída se rompeu como um balão de água batendo no chão, ou para ser mais preciso, como uma fruta madura colidindo com o chão. Seu conteúdo se derramou, uma substância escura que não refletia a luz, um líquido negro pegajoso que parecia atingir qualquer coisa que tocasse em preto. Engoliu todos os zumbis. A substância preta parecida com lama encharcou seus pés, mas Suzuki Satoru não estava com medo. Ele continuou observando Kyurelin, que estava ocupado destruindo demônios. Suzuki Satoru não fez nenhuma tentativa de atacar, e parecia totalmente à vontade. Uma árvore cresceu entre os dois. Havia apenas um no início, mas depois o número deles aumentou. 2, 3, 5, 10. Eram tentáculos, sacudiam mesmo sem vento algum. De repente ele ouviu o adorável balido de uma cabra. E não foi apenas um deles, o bastante para pensar que existia um rebanho inteiro. Como se puxado por aquele som, o líquido alcatroado emitiu um gemido vazio, e então algo pareceu emergir dele. Esses seres eram anormais até demais. Eles tinham aproximadamente 10 metros de altura. Se incluísse seus tentáculos, esse número ficaria incerto. Pareciam nabos, mas com incontáveis tentáculos negros no lugar de suas folhas. Suas raízes grossas pareciam protuberâncias de carne, e abaixo deles havia 5 pernas, como pernas de uma cabra negra. A porção da raiz, ou seja, a seção irregular, se fissurou e dividiu-se em mais de um lugar. Até mesmo Kyurelin simplesmente assistiu os procedimentos com cautela. Não parecia ter qualquer intenção de atacar. Isso lembrou Suzuki Satoru do Dragon Lord com quem tinha lutado antes. Ah, então é isso. Esses caras, eles nunca lutaram com seres em seu nível antes, ou pelo menos não com frequência. Percebendo uma oportunidade, Suzuki Satoru sorriu e então, o adorável balido das cabras veio dessas fissuras. Eles tinham bocarras que escorriam baba pegajosa. Os 5 monstros temíveis que apareceram foram chamados de crias negras. Esses monstros que apareciam em números proporcionais às vítimas da magia e a Shub-Niggurath. Embora eles não tivessem nenhuma habilidade especial potente, eles tinham um poder defensivo excepcional, e estavam acima do nível 90. Bons números. Kyurelin, parece que todos os que sacrificou em prol de seu plano estúpido farão parte da sua morte. Isso era impossível. Os mortos não podiam mais ter vontade própria. No entanto, isso pode ser possível neste mundo. A ideia de que as crias negras tivessem aceitado os últimos desejos dos mortos se recusaram a deixar a cabeça de Suzuki Satoru. Seus tentáculos eram extremamente longos e pareciam ansiosos por Suzuki Satoru dar uma ordem. Talvez fosse esse o caso. Tudo bem, vão. A cria negra baliu e partiu em disparada para Kyurelin. O rabo de Kyurelin atingiu uma das crias negras em cheio e arrancou parte de seu corpo. Seu sangue sujo se espalhou. Entretanto, ele tremeu por apenas um momento, e então suas pernas grossas pisaram no chão com firmeza, quase sem qualquer diminuição em sua investida para frente. O quê? Talvez tivesse pensado que a cria negra teria sido arremessada aos céus, ou que desapareceria como os outros demônios. A cria negra se aproximou de Kyurelin enquanto falava com uma voz confusa, e eles colidiram. Kyurelin estremeceu com o impacto. As crias negras cercaram e fizeram seu movimento, atingindo Kyurelin incontáveis vezes com seus tentáculos, alguns deles até se movendo para mordê-lo. Não me menospreze. Cercado pelas crias negras, Kyurelin se retorcia e se esquivava como um gato, usando suas asas, cauda, pernas e presas para contra-atacar. Só então Suzuki Satoru lançou uma magia. Ele não precisava mais fingir que era arrogante demais para usar suas magias. Agora, ele selaria as escolhas do seu oponente e o conduziria para o caminho que havia preparado. A magia que Suzuki Satoru havia lançado era Lopside Duel, uma magia de 3º nível. Ela ligava o conjurador ao alvo de tal forma que sempre que o alvo tentasse fugir por teletransporte, tanto o conjurador quanto o alvo apareceriam no mesmo lugar. Poderia até ignorar efeitos de delay teleportation e teletransportar os dois para o local designado. Entretanto, essa magia tinha uma falha fatal. Se o alvo se teletransportasse para junto de seus amigos, então o conjurador seria levado ao mesmo lugar graças ao efeito de amarração, e com isso seria cercado. Foi por isso que uma magia aparentemente tão útil pertencia ao 3º nível. Antes do patch de correção, era possível usar em um companheiro de equipe, mas após o patch, só poderia ser lançada nos inimigos. Claro, se Kyurelin decidisse se teletransportar para o Brignês Dragon Lord, ou para um Dragon Lord igualmente poderoso, a fuga imediata seria sua maior prioridade.
Como o nome Lopsided Duel implicava, ou seja, duelo desigual, essa magia tinha a vantagem de, se o conjurador se teletransportasse para longe, seu oponente não seria teletransportado com ele, o que tornava a fuga fácil. Em seguida, o cajado também lançou uma magia. Uma magia de 8º nível, Dimensional Lock. Demônios, anjos e afins frequentemente usavam essa técnica como habilidade. Essa magia tinha a mesma função, e impedia o movimento instantâneo através de meios como o teletransporte fora de sua área, mas isso não impedia o movimento físico. Para evitar isso, ele tinha que ficar de olho em cada movimento que Kyurelin fizesse. Kyurelin estava dentro da área do Dimensional Lock. Se ele tentasse escapar da área e se teletransportasse, Lopsided Duel entraria em vigor. Suzuki Satoru e seu cajado construíram uma prisão mágica. As crias negras serviram como uma prisão física. Parece que as crias negras achavam os demônios atacando-os bem incômodos. De fato, eles tinham sido convocados pelo mesmo conjurador, os demônios convocados através de Armageddon, e o atacavam qualquer um dentro de seu raio. No entanto, justamente por isso que poderiam coexistir. Já que não podia dar ordens aos demônios, que não estavam sob seu controle, ele não tinha escolha a não ser instruir as crias negras para lidarem com isso. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!